Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes pelas orações e também pelo apoio. Somos profundamente gratos a Deus e agradecemos ao nosso Pai Celestial por você todos os dias. Muito obrigado. Eu quero pedir que você continue orando por esse ministério, continue apoiando esta emissora para que este programa e esses estudos continuem indo ao ar. Por favor, abra a sua Bíblia em duas passagens. Primeiro no livro de Joel, capítulo 2, e depois em Apocalipse 6. Joel 2 e Apocalipse 6. No final do nosso último estudo, começamos a falar sobre o anúncio do dia do Senhor, no capítulo 2 de Joel. Agora vamos ver os termos que descrevem o dia do Senhor, um período de juízo, o dia em que Deus trará a justiça e a santidade a esta terra. Mas, primeiramente, vamos buscar a Deus em oração. Pai amado, nós somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus e por Tua santa palavra em nossos corações, em nossas mentes e em nossas mãos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estudar a Bíblia hoje. Nos abençoe, nos dê força, encorajamento espiritual. Que o Evangelho, Senhor, também possa alcançar aqueles que estão ouvindo e ainda não são salvos. Graças a Deus por nos dar vida. Pedimos também por aqueles que estão na prisão, por aqueles que têm passado por momentos difíceis. Pedimos pelos idosos, que Tu possas suprir as necessidades de cada um. Fortalece a nossa fé, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ver alguns termos descritivos do dia do Senhor. Joel, capítulo 1, versículo 15. Aqui diz que será a assolação do Todo-Poderoso. Isso significa que toda a destruição virá da parte de Deus, Deus que a traz. A praga de gafanhotos destruiu toda a vegetação do país, e Joel lembra o povo que o juízo vinha de Deus. Ele mandou. Quando estudarmos o livro de Amós, vamos aprender que nada acontece por acaso, nada acontece por acidente. Para cada evento há uma causa. O Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. As palavras Todo-Poderoso, que encontramos no versículo 15, é atribuída a Deus porque Ele é o único que tem um poder absoluto e ilimitado. E quando Deus envia uma calamidade, ela é sempre precedida pela maldade do povo. Um exemplo claro disso é o dilúvio nos dias de Noé. Se você ler atentamente o 6º capítulo de Gênesis, você verá que o versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Gênesis 6, versículos 5 e 7. Digo mais, a destruição é precedida pela maldade existente na terra. Isaías 24, 9 diz: Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. A mesma frase que encontramos em Joel 1, versículo 15, aparece em Isaías 13, versículo 6. Assolação e destruição do Todo-Poderoso. Muitas coisas estão acontecendo no mundo hoje em dia. Basta ler os jornais, basta assistir às notícias e você vê que todos os dias há catástrofes, calamidades e todos os tipos de males acontecendo ao redor do mundo. Guerras, estupros, crises, assassinatos, doenças e mortes, tudo isso tem sido muito comum. Os desastres naturais também aparecem em todos os meios de comunicação. Eu digo mais uma vez, sabe, meu querido amigo, nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa, e haverá um dia de destruição, que virá da parte do Todo-Poderoso. Depois, no capítulo 2, versículo 2, Joel chama esse dia de um dia de escuridão. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. A Bíblia fala de trevas no sentido literal, tangível, assim como a praga no Egito. Lemos em Êxodo 10, 21, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem.
Também houve trevas semelhante no momento em que o Senhor Jesus foi crucificado. Nós lemos em Mateus 27:45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Em ambos os casos, as trevas estão associadas a um juízo precedido pelo mal. Algumas passagens proféticas que falam sobre trevas quando Jesus voltar para julgar estão em Isaías 13, versículos 9 e 10, e também Ezequiel 32, versículo 7, e Mateus capítulo 24. Eu creio que uma das passagens mais importantes em relação ao juízo começa no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Aqueles que ouviram meus comentários de Apocalipse irão lembrar que no capítulo 6 entramos no que eu chamo de a ação mais importante do livro. A partir do capítulo 6 em diante, os selos do livro são abertos. O período de juízo sobre a terra é descrito. Cristo, como cordeiro e leão, detém o direito à terra, como criador e como redentor. Ele vai assumir o comando. Os capítulos 4 e 5 são cenas celestiais, e neste momento os crentes já foram arrebatados e já receberam suas coroas e galardão. Então o Senhor Jesus toma o comando. Para isso, em primeiro lugar, é preciso que o justo juízo de Deus se cumpra com os habitantes da terra que o rejeitaram. Esse é o período de juízo que começa em Apocalipse, capítulo 6. Isaías chama de o dia da vingança de Deus, em Isaías 61:2. Nós temos a ideia de que Deus é um Deus amoroso e terno, e Ele é realmente. Mas haverá um dia em que Deus vai julgar os pecadores pelos seus pecados. Esse dia é chamado de o dia da vingança de Deus. Estamos agora vivendo no período da graça. E, amigo, nós podemos obter a salvação. Não podemos perder essa oportunidade. Os pecadores podem ser redimidos hoje, mas virá um dia de juízo. Deus não vai tolerar a maldade do coração do homem por muito tempo. Esse dia está chegando e creio que está cada vez mais próximo. E quando isso vai acontecer? Quando nosso Senhor voltar a esta terra. Mas por enquanto, o trono de Deus não é de juízo, mas sim de graça. O dia do trono do juízo ser estabelecido se aproxima e o juízo virá sobre a humanidade. É sobre isso que Joel está falando aqui. O dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo, é um dia de assolação e é também um dia chamado de dia de trevas. E tanto em Apocalipse 6 como em Joel 2 é uma cena do juízo. O trono é um trono de juízo. Podemos ver profecia das 70 semanas de Daniel cumprindo-se em Apocalipse, e um dos 4 animais será o porta-voz em Apocalipse 6. O porta-voz que anuncia o juízo. Joel está descrevendo este juízo e diz que será um dia de destruição, um dia de escuridão. Já mencionamos algo em relação às trevas no sentido literal e tangível, mas as trevas também são usadas em sentido figurado como um símbolo da ignorância ou cegueira espiritual. Paulo falou sobre os incrédulos, aqueles que tinham entendimento obscurecido. Em Efésios 4:18 lemos: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Também em Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Para o crente em Cristo, as trevas passaram. E João, em sua primeira epístola, diz no capítulo 2, versículo 8, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Depois lemos em Efésios 5:8, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. As trevas denotam tristeza e melancolia, levando ao desânimo e à depressão. Assim foi o dia em que Israel foi invadido pela Síria, e assim será o dia quando a profecia de Joel se cumprir no futuro dia do Senhor. Todos nós, os remidos do Senhor, podemos nos regozijar porque Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do seu Filho. Sim, existe um dia de trevas, um dia de escuridão a caminho. É um dia de destruição, um dia de trevas, e isso é o que o livro de Apocalipse diz, começando com o capítulo 6. Devemos ter em mente que este juízo é futuro. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Também será um dia de aflição. Em Joel 2, versículo 11 diz, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar?
Em Obadias, versículos 14 e 15, em Sofonias, capítulo 1, versículos 14 e 15, fala sobre o dia do Senhor como um momento de aflição. Isso significa um período em que haverá muita dor, ansiedade e comoção emocional e mental. Joel usa a palavra terrível, indicando que será uma expectativa horrível e deprimente. Todo o juízo de Deus foi precedido por um aviso, o que é interessante e ao mesmo tempo reconfortante. Deus nunca age sem primeiro dar um aviso. Antes de enviar o dilúvio, Deus levantou Noé para pregar o evangelho por 120 anos para as pessoas que viraram as costas para ele. Eles poderiam ter evitado isso, pois o juízo divino, através do dilúvio nos dias de Noé, foi precedido por uma advertência de Deus. De qual juízo Deus está advertindo o seu povo aqui em Joel 2, versículos de 1 a 11? Bem, certamente não se trata simplesmente de uma praga de gafanhotos. Embora tenha havido destruição, escuridão e angústia durante esta praga, no capítulo 1, o dia sobre o qual Joel está falando no capítulo 2 é descrito em uma linguagem pouco comum. Versículo 2 diz: nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. O cumprimento imediato aconteceu quando a Síria invadiu Israel na época de Joel, mas o cumprimento final será na segunda vinda de Cristo, após a grande tribulação. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O Senhor Jesus descreve o dia do julgamento assim como fez Joel. As Escrituras são consistentes, harmoniosas. Não há contradições na Bíblia. A linguagem descritiva em Joel 2, versículo 2, é muito semelhante ao que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, 2. Por isso não podemos isolá-lo por completo dos eventos futuros da grande tribulação e da segunda vinda de Cristo. Se estes versículos de Joel, capítulo 2, versículo 1 a 11, podem ser explicados alegoricamente e profeticamente, e creio que sim, então a praga de gafanhotos que o povo sofreu era apenas um prelúdio do sofrimento que está por vir. Portanto, temos uma mistura única de diferentes épocas e eventos. Estes versículos não podem ser simplesmente relacionados como uma praga de gafanhotos em Judá na época de Joel. Assim como os gafanhotos devoraram tudo, um grande exército e seu poder esmagador é algo semelhante que está próximo de acontecer. Assim como os gafanhotos, o exército assírio veio do norte e devastou a terra. O profeta está usando a praga de gafanhotos para simbolizar a essência do juízo de Deus. Está falando de verdadeiros guerreiros sob a figura de gafanhotos. Sim, Joel estava falando a seus compatriotas, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, fazendo soar um alarme sobre a calamidade iminente. É por isso que não podemos supor que a expressão "o dia do Senhor" sempre significa o fim deste século e o início do reinado de Cristo. Portanto, não concordamos com os irmãos que apoiam o fato de que Joel estava falando literalmente sobre uma praga de gafanhotos e nada mais. Joel, sem dúvida, estava falando de um juízo futuro, e este juízo está de acordo com tudo o que a Bíblia nos ensina em outras passagens. Não podemos ler o discurso do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, sem ver que Joel está olhando para a segunda vinda de Cristo. Não podemos ler o livro de Apocalipse, começando com o capítulo 6, e não perceber que o que Joel está dizendo está totalmente de acordo com o que o apóstolo João diz sobre a segunda vinda de Cristo à Terra. É uma cena de juízo. Parece tolice de nossa parte acreditar que este mundo pode ter paz enquanto homens maus estiverem na liderança dos países. Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações, que fracassou. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a Organização das Nações Unidas, que é um fracasso também, está falida. O Tribunal de Nuremberg revelou que a Alemanha violou 69 tratados entre 1933 a 1941, e tantos outros casos. E isto é apenas um prelúdio do que vai acontecer imediatamente após o arrebatamento. O cavaleiro do cavalo vermelho em Apocalipse provavelmente é a mesma pessoa que está montando o cavalo branco, e ele revelará a sua identidade naquele momento. Este não é um príncipe da paz, ele é um impostor. Imagine um mundo sem paz. Isso é o que vai acontecer na terra, e Joel está descrevendo esse dia. Ele diz que vai ser um dia de assolação, um dia de escuridão, um dia de destruição. Esse dia chegará, literalmente, não figurativamente. Temos de considerar, amado, que
o que Deus diz na Bíblia profeticamente vai acontecer. Uma das evidências mais importantes que temos para mostrar a inerrância da Bíblia são as profecias que já se cumpriram. Se não existisse nenhuma outra evidência para provar a inspiração da Bíblia, poderíamos fazer isso através das profecias que já se cumpriram. Isso, para mim, é uma prova de que a Bíblia é inspirada por Deus e a aceito desta forma, como a palavra de Deus, sem erros. Bem, assim como as profecias que já se cumpriram, as que estão previstas e ainda não se cumpriram, deverão ser cumpridas. Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 11, são um aviso, em primeiro lugar, de um julgamento imediato, através do exército assírio. Mas olhando para o futuro, é o dia em que o juízo de Deus virá a esta terra, na segunda vinda de Cristo. Na batalha do Armagedon, as nações serão punidas e as pessoas serão julgadas por sua maldade. Sim, há um julgamento por vir, e Joel chama isso de o dia do Senhor. Bem, você pode observar que em Joel capítulo 2 há uma convocação para uma assembleia. Isto é importante, pois o povo está reunido para ouvir o que Deus tem a dizer. Em seguida, eles os chama para que escutem. E aí temos o que diz Joel 2, versículo 12 em diante. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O aviso anunciando a vinda do juízo é seguido por um chamado ao arrependimento. Acabamos de ler os versículos 12 e 13. Ao ler esses dois versículos, podemos dizer, Deus é paciente. Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele está pedindo ao povo para se arrepender e voltar para Ele. E isso é exatamente o que o Senhor está fazendo aqui no livro de Joel. A palavra convertei-vos aqui dá a ideia de arrependimento, que significa, portanto, uma mudança de mente que resulta em uma mudança de atitude. Ou seja, o arrependimento deve ser genuíno. Não poderia ser falso ou superficial, deveria ser verdadeiro. Ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Você observou isso? Tinha que ser de todo o coração. É possível que seus lamentos e jejum eram demonstrações externas, mas sem experimentar o mesmo de coração. Deus requer mais do que isso. Não é o suficiente um arrependimento fingido e apenas exterior. Ele diz a seu povo que se arrependam de todo o coração, ou seja, com todo o seu ser, espírito, alma e corpo. O chamado de Deus para o seu povo foi, voltem para mim de todo o coração. Em seguida, no versículo 13, ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Esta é uma declaração interessante. Isto é muito importante para um judeu, porque para eles rasgar as vestes significava angústia e remorso. Você deve se lembrar que Rúben e seu pai Jacó rasgaram as suas vestes quando pensaram que José tinha sido devorado por um animal, em Gênesis capítulo 37. Os irmãos de José tinham o jogado em uma cova e depois o venderam como escravo para uns comerciantes. Seu pai e seu irmão pensaram que José estava morto. Eles mostraram sua profunda tristeza ao pensar que José estava morto e diz a Bíblia que eles rasgaram as suas vestes. No livro de Números, Josué e Calebe rasgaram as suas vestes quando o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão, expressando assim sua contrição pelos pecados do povo. Quando Acã roubou ouro e o manto dos babilônicos, José e os anciãos de Israel rasgaram suas vestes e caíram sobre seus rostos diante da arca de Deus, uma expressão de tristeza pelo pecado de Acã. Vemos isso em Josué, capítulo 7. Existem várias referências deste antigo costume nas Escrituras. Vemos isto, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 1, 2 Samuel, capítulo 3 e 2 Reis, capítulo 22. Rasgar as vestes significava um arrependimento sincero, mas havia sempre a possibilidade de alguém mostrar arrependimento sem sinceridade de coração. É muito fácil para nós substituirmos um verdadeiro arrependimento por um sinal exterior, mas Deus requer mais do que isso, amigo. Deus exige arrependimento genuíno. Rasgai vossos corações. Rasgai vossos corações, diz Deus. A confissão de Davi no Salmo 51 é um excelente exemplo de um coração quebrantado. Davi escreveu, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus.
Salmo 51, versículo 17. Deus exige que sejamos genuínos. Deus não vai permitir que apenas aparentemos algo. Ele diz: não apenas vá à igreja cantar músicas, fazer suas orações e trazer a sua oferta. Deve haver verdadeiro arrependimento, um coração contrito e quebrantado. Portanto, encontramos aqui esse chamado, esta convocação para o povo acertar as contas com Deus. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Joel em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.